estudante de oncologia e ciências médicas. Eu estou aqui para falar um pouquinho sobre a saúde cardiovascular do paciente idoso. A alimentação ela é muito importante nesse tempo, principalmente pensando em prevenção das doenças cardiovasculares, porque a alimentação influencia diretamente no colesterol, na pressão arterial, também sobre a questão da gordura corporal, né? Aumento da gordura corporal. E o paciente idoso, ele tem que tomar ainda mais cuidado por causa da questão fisiológica mesmo. Então, as artérias são mais enrijecidas, então a alimentação ela precisa ser ainda mais cuidadosa nesse sentido de prevenção de doenças cardiovasculares. Quais que são os alimentos mais adequados para esse tipo de paciente, ou indivíduo de modo geral? São os alimentos que são saudáveis, digamos assim, né? Então, frutas, verduras, legumes, não exceder na questão das gorduras, principalmente gordura trans ou gordura saturada. Então, por exemplo, as gorduras trans, elas vêm ali dos alimentos ultraprocessados, né? Aqueles alimentos da indústria. A saturada também, ela vem geralmente de fontes de animal. Então, por exemplo, carne, né? Carne, geralmente aquela capa de gordura que tem na carne, manteiga. Alguns alimentos que são mais saudáveis e que a gente encontra no nosso dia a dia, que pode proteger a saúde cardiovascular, a gente encontra, por exemplo, o feijão, verduras, principalmente verduras verdes escuras, as frutas que são mais vermelhas, né? Então, frutas vermelhas de modo geral, mas frutas alaranjadas também, então laranja, maçã, mamão, frutas boas também, então azeite, amendoim, abacate. Então, tudo isso também ajuda a proteger a saúde cardiovascular. Uma outra coisa que é importante a gente falar é sobre atividade física. Na alimentação, a gente consegue manejar ali com a nutrição, mas é importante também uma avaliação do fisioterapeuta para ele avaliar qual o melhor exercício para aquele paciente, o indivíduo, para que ele possa estar fazendo algumas atividades físicas que sejam adequadas para ele, porque a atividade física também ajuda a prevenir algumas doenças, assim como a alimentação, por exemplo, hipertensão, diabetes, redução de colesterol, que tudo isso pode influenciar aí nas doenças cardiovasculares. Outra questão que a gente tem que tomar cuidado é que alguns pacientes eles consomem farina. E esse medicamento é um anticoagulante. E a vitamina K, ela tem um efeito contrário a esse medicamento. Então, para não prejudicar, a gente pede para reduzir o consumo de vitamina K. Quais são os alimentos, né, que a gente encontra em vitamina K? Geralmente são os vegetais verdes escuros e também alguns tipos de gordura. Então, óleo de soja, óleo de canola, a gema do ovo, enfim, esses alimentos, né, fontes de gordura. É ideal que seja consumida essas fontes com moderação, para não atrapalhar esse efeito do medicamento. Muitas vezes, os pacientes eles se restringem drasticamente, ou não, né, eles param de consumir os vegetais verdes escuros, mas eles continuam consumindo fontes, né, do óleo, da manteiga, do ovo. O ideal é que a gente reduza. Se a gente conseguir consumir uma fonte por dia de vegetal verde escuro em menor quantidade, um ovo por dia e menos quantidade das gorduras, acaba sendo melhor. Porque se a gente for pensar, a salada, né, os vegetais verdes escuros, eles são bons para a saúde cardiovascular, ao contrário do excesso dessa questão dos óleos, que tem um efeito ruim para a saúde cardiovascular. Então, tudo uma questão de equilíbrio, a gente consegue colocar, mas não excedendo a quantidade.